Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós tiver um pedacinho para parar e refletir acerca das verdades da nossa amada Igreja Católica e, sobretudo, meditar na vida daqueles que viveram o Evangelho de forma radical e foram chamados ao martírio físico, ao martírio do seu próprio corpo. Fazemos esta pequena meditação a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São Maximiliano Maria Kolbe. Louvemos o Senhor e demos graças a Deus pelo seu testemunho e pela sua vida. Do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. São Mateus capítulo 19, versículo 13 a 15. Naquele tempo apresentaram umas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas. Mas os discípulos afastavam-nos. Então Jesus disse: deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as estorveis, dos que são como elas é o reino dos céus. A seguir, impôs as mãos sobre as crianças e partiu dali. Palavra da salvação. O campo de concentração onde São Maximiliano Maria Kolbe foi martirizado, na Polónia, construção de Hitler, dos nazis, na Segunda Guerra Mundial. São Maximiliano Maria Kolbe foi o fundador do apostolado mariano, conhecido como Milícia da Imaculada, e é também um dos padroeiros do século XX. O seu nome de batismo era Raimundo Kolbe, nascido a 8 de janeiro de 1894 na Polónia. Era filho de família pobre. Seus pais eram operários humildes e simples, porém ricos de fé e religião. No lar, ele recebeu os princípios da fé e do amor cristãos. Por isso, com apenas 12 anos, Raimundo ingressou no seminário dos frades menores conventuais franciscanos. Ali, vivendo entre os confrades, ele demonstrou logo força de uma vocação religiosa. Durante o tempo de estudos, Raimundo foi um estudante que deixou marcas pela mente brilhante e por ser muito atuante apesar da pouca idade.
Ainda estudante, manifestou sua profunda devoção à Virgem Maria, quando fundou um apostolado mariano, no qual deu o nome Milícia da Imaculada. Terminou os seus estudos na cidade de Roma. Lá recebeu o sacramento da ordem em 1918. Nessa ocasião assumiu o nome religioso Maximiliano Maria, em homenagem a São Maximiliano e a Nossa Senhora. Depois de ordenado, voltou para a Polónia e passou a lecionar. Foi professor no Seminário Franciscano de Cracóvia. São Maximiliano Maria Kolbe, nome que adotou na sua ordenação, e porque era frade franciscano, foi o fundador da Milícia da Imaculada. Carisma da comunicação. O padre Maximiliano Maria Kolbe destacou-se na Igreja pelo grande amor a Nossa Senhora ao fundar a Milícia da Imaculada e pelo seu incrível espírito empreendedor na área da comunicação social. 4 anos após a sua ordenação, em 1922, quase sem dinheiro, ele fundou uma tipografia. Ali fez proezas, criou e editou uma revista dedicada à Nossa Senhora. Depois criou um periódico semanal, uma revista para crianças e outra para sacerdotes. As tiragens começaram pequenas e em pouco tempo eram milhares. Seu espírito evangelizador, porém, não se contentava apenas com a palavra escrita. Por isso criou uma emissora católica de rádio. Sua ação apostólica pelos meios de comunicação chegou até ao Japão, e a sua meta era estender a obra ao mundo inteiro, conquistando almas para Jesus através da Virgem Maria. Não nos podemos esquecer que a rádio surgiu no mundo no final da década de 20. O primeiro pontifical transmitido de Roma foi o pontifical, o primeiro que se celebrou em Roma, de Cristo Rei, em 1927. Foi nessa altura que Maximiliano Kolbe criou então a rádio. Preso no campo de concentração de Auschwitz. No início da Segunda Guerra Mundial, São Maximiliano Maria Kolbe voltou à Polónia para dirigir a formação dos novos franciscanos. Pouco tempo depois, em 1939, os nazis invadiram a sua terra e prenderam Padre Kolbe pela primeira vez. Soltaram-no e voltaram a prendê-lo na segunda vez em 1941. Dali transferiram-no para o temível campo de concentração de Auschwitz, onde ele conheceu os horrores da guerra provocada pelos nazis. São Maximiliano Kolbe, representado com a coroa escura, a coroa do martírio. O campo de Auschwitz, na Polónia, criado pelos nazis, onde tantos judeus, tantos cristãos foram mortos. Santa Stein também foi martirizada neste campo. Não há maior amor do que entregar a própria vida. Em agosto do mesmo ano, em 1941, um prisioneiro conseguiu fugir de Auschwitz. Por causa disto, os soldados alemães, furiosos,
impingiram uma punição terrível aos outros prisioneiros. Sortearam 10 presos para serem mortos de maneira cruel. Um dos 10 sorteados era Francisco Gatsneviskes. Quando soube da sua triste sorte, começou a chorar e clamar em voz alta, afirmando ter esposa e filhos para criar. Neste momento, São Maximiliano Maria Kolbe pediu ao comandante alemão para ir no lugar de Francisco. O comandante concordou. Morte lenta e cruel. Os soldados alemães despiram então São Maximiliano Maria Kolbe e os outros 9. Depois prenderam-nos numa cela escura, úmida e pequena. Ali os 10 prisioneiros ficaram sem água e sem alimentos para morrerem aos poucos. 2 semanas depois, Padre Kolbe, acostumado aos jejuns e pela força da oração, ainda sobrevivia. E com ele outros 2 com um privilégio de porte físico. Então os soldados aplicaram-lhes injeções mortais para desocuparem a cela. Aconteceu a 14 de agosto de 1941. Auschwitz, em recuperação hoje nos nossos dias, para memória dos horrores que ali se praticaram, das cartas de São Maximiliano Maria Kolbe. Dizia São Maximiliano Maria Kolbe do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação e santificação das almas. Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus, pois observamos com tristeza em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidémica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas. Ora, como Deus é digno da infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos, ele merece. Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas de Cristo, remiu com o seu próprio sangue, o desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e santificação do maior número possível. E quero brevemente dizer-te qual o melhor caminho para este fim, isto é, para conseguir a glória divina e a santificação das muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo que da nossa parte mais contribui para aumentar a sua glória, manifesta-nos a sua vontade, sobretudo pelos seus ministros na terra. São Maximiliano Maria Kolbe, nesta carta a um companheiro, diz que um dos problemas maiores do nosso tempo é o indiferentismo. Isto é, a indiferença se existe Deus, se não existe, viver ou não conforme os critérios de Deus. Tudo isso o mundo de hoje relativiza e vive num indiferentismo, numa indiferença, numa insensibilidade que já no tempo de São Maximiliano Maria Kolbe se notava. Continua São Maximiliano Maria Kolbe. É a obediência, ela só que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior pode errar,
mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção se o superior mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina. Pois, neste caso, o superior não seria fiel intérprete de Deus. Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo, clementíssimo, Senhor Criador e Pai nosso, princípio e fim, sabedoria, poder e amor. Tudo isso é Deus. Tudo que não seja Deus só vale enquanto se refere a Ele, Criador de tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a criação. É Ele que nos manifesta a sua adorável vontade, por meio daqueles que representam e nos atrai a si, querendo deste modo atrair por nós outras almas, hundindo-as assim em amor cada vez mais perfeito. Vê, irmão, quão grande é pela misericórdia divina a dignidade da nossa condição, pela obediência com que ultrapassamos os limites da nossa pequenez e conformamos-nos à vontade divina que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência, a fim de ungirmos com retidão, podendo-se até dizer que, seguindo assim a vontade de Deus, à qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes que tudo. Louvemos São Maximiliano Maria Kolbe pelas suas palavras. As celas onde eram colocados os prisioneiros no campo de Auschwitz numa cela como esta, úmida, sem janelas, com pouco ar, foi colocado São Maximiliano Maria Kolbe com seus companheiros. Disse São Maximiliano Maria Kolbe: sou um padre católico da Polónia, quero morrer em lugar de um destes. Já sou velho e não presto para nada. A minha vida não servirá para grande coisa. Quero morrer por aquele que tem mulher e filhos. Não tenham medo de amar demasiado, Maria Imaculada. Jamais poderemos igualar o amor que teve por elas o próprio Jesus. E imitar Jesus é a nossa santificação. As duas coroas de Maximiliano Maria Kolbe, Maria com as duas nas suas mãos. A branca, na mão direita de Maria, simboliza a pureza, a castidade, a verdade de vida. E a mais escura, na mão esquerda de Maria, significa o martírio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Maximiliano Maria Kolbe. Ó São Maximiliano, seguidor fidelíssimo do pobrezinho de Assis, São Francisco, que inflamado de amor a Deus, transcorreste a vida na prática assídua das virtudes heroicas e nas obras santas do apostolado. Volta o teu olhar a mim, teus devotos, que confio na tua intercessão. Tu, que irradiado da luz da Virgem Imaculada, atraíste inúmeras pessoas aos ideais da santidade, chamando-as em diversas formas de apostolado para o triunfo do bem e da delitação do reino de Deus, obtenha a mim a luz e força para operar o bem e atrair mais pessoas ao amor de Cristo. Tu, que na perfeita conformidade ao Divino Salvador alcançaste alto grau de caridade para oferecer em sublime sacrifício de amor a tua vida para salvar a um irmão prisioneiro, suplica ao Senhor a graça que ardentemente te peço. E animado pelo mesmo ardor de caridade, possa também eu, com fé e com obras, testemunhar Cristo aos irmãos, para alcançar contigo a beatificante possessão de Deus na luz da glória. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia e que a força, o entusiasmo e o testemunho de São Maximiliano Maria Kolbe nos inspire na nossa fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. A todos um santo dia.